Meus irmãos, mais uma vez nós estamos diante de um texto genealógico de genealogia de gerações. E não só é apenas um desafio para vocês que leem esse tipo de texto, mas para o pastor que tem que expor esse tipo de texto. É um grande desafio sempre. E a nossa oração, quando nós estamos diante de texto desse, é pedir a Deus que a gente não exagere, que a gente não vá além do que a revelação quis nos dar, que sejamos humildes para compreender a limitação de textos narrativos como esse, mas também que a gente não deixe de focar e ver aquilo que realmente importa em textos como este. Então, a oração de vocês é sempre para que o pastor, ou aquele que vai pregar a palavra do Senhor, seja fiel na exposição do texto, para que ele não vá além do que o texto diz, mas também não fique aquém da ênfase que o texto quer dar. Isso é uma questão muito importante e que eu convido vocês a sempre intercederem por mim ou por aquele que vai trazer a palavra do Senhor. Nós estamos diante agora de um texto que está posto para fazer uma comparação com Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a narrativa de Gênesis capítulo 5, dê uma volte só um pouquinho na sua Bíblia, para que você entenda. Ali está a descendência de quem? De Adão. E essa descendência vai até quem? Noé. Essa é a última vez, no capítulo 5, antes do bloco do dilúvio com Noé, que nós temos uma grande genealogia. Depois do capítulo 5, a outra grande genealogia, depois da Tábua das Nações, no capítulo 10, que ali estava misturado a descendência da serpente, a descendência de Deus, a semente santa e a semente pecadora. Agora aqui no capítulo 11, voltamos o foco à semente santa. Agora é a descendência de quem? De Sem, até quem? A Abraão. Então, esses textos são postos em contraste para mostrar para a gente o seguinte: mesmo diante da dispersão, da corrupção humana, mesmo diante do desvio que os homens fazem do propósito divino, mesmo diante de tudo isso, Deus preserva a aliança que ele fez com Adão, dizendo: virá um dia que um virá da semente da mulher, e esse esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Isso é Gênesis 3,15. O Senhor prometeu isso quando os homens caíram, quando Adão e Eva se desviaram. O Senhor prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e destruiria a obra da serpente, faria tudo o contrário que a serpente fez, para que todas as coisas fossem restauradas nesse um. E aqui nós vemos mais uma vez o Senhor mandando Moisés escrever esse relato para mostrar o seguinte: mostre para eles que mesmo depois que eu tive que mandar um dilúvio, mesmo depois de uma torre de Babel, que foi a última exposição da gente, lembra-se disso? Mesmo daquele intento dos homens construir uma torre e colocar o seu nome grande no mundo, mesmo diante disso, escreva para eles e mostre que eu continuo sendo fiel às minhas promessas. Esse talvez é o ponto principal dessa narrativa. Mostrar para mim e para você que Deus continua cumprindo tudo aquilo que ele diz. Tudo. Absolutamente. Mas vamos olhar um pouquinho para esse contraste de Gênesis 5 com Gênesis 11. Em Gênesis 5 é traçada uma descendência de Adão que vai até Noé. Em Gênesis 11 é traçada uma descendência de Sem que vai até Abraão. Ou seja, a continuação da semente santa. Aqui, no começo da linhagem, quem está começando é Adão, um homem criado por Deus. Lembra-se disso? Adão não teve nenhum tipo de pai e mãe. Não é? O pai dele é o Senhor nosso Deus que o gerou do pó da terra. Agora, aqui nessa outra genealogia de Gênesis 11, o primeiro a ser criado é filho de Adão, é Sem, que foi abençoado em Noé. Veja os contrastes que são postos. O destino final de Noé, que como um novo Adão após o dilúvio. Aqui Abraão agora é o destino final dessa genealogia. Na primeira genealogia de Gênesis 5, o último personagem era Noé, aquele que representar o Adão que viria. Agora, o último personagem é Abraão, que vai ser considerado o pai das nações, o pai da fé, aquele que levaria adiante a semente santa. A fórmula literária é muito interessante.
Vocês se lembram, se vocês não se lembram, está lá no canal do YouTube, você pode ver a série de Gênesis toda no nosso canal. Obrigado, Luan. Você pode ver a série de Gênesis todas no nosso canal e você vai ver que na exposição do capítulo 5 eu disse que isso era um coro de morte. Se lembra como é que se encerrava cada uma das famílias? E morreu. E morreu. E morreu. Aqui em Gênesis 11 não. Tiveram filhos e filhas. Sinal de vida. Que vida estava o quê? Continuando. Continuando. A continuidade a ênfase é na continuidade da vida. Longevidade. Veja outras coisas. Os homens naquela genealogia do capítulo 5 viveram quantos anos? Por exemplo, Metusalém viveu 969 anos. Veja como ela foi reduzida. Há uma redução do tempo de vida. Veja, reduzida progressivamente. Éber viveu 464 anos. Naor já viveu 148. De 960 para 140. Olha a diminuição da vida. Alguém disse que é porque depois do dilúvio se criou um outro ecossistema. Pode ser sim. Pode ser que isso seja verdade, mas a gente não discute muito isso porque é difícil perceber se isso era apenas por causa de ecossistema ou por causa de consequência dos nossos pecados. As duas coisas podem ter ocorrido. É certo que depois do dilúvio nós vivemos menos do que viveram os nossos antepassados. E o foco teológico aqui? A descendência da humanidade e a esperança em Noé, que era um homem justo diante de Deus. O foco da narrativa do 11 é a preparação para a escolha soberana de Deus em Abraão e a revelação progressiva da sua aliança. Deus está escolhendo Abraão para mostrar que ele pega quem ele quer, aonde ele quer, mesmo sendo idólatra. O pai de Abraão, ela terá. E vocês vão ver que eles tinham os seus próprios deuses. E Deus vai buscar no meio de um povo idólatra aquele que vai continuar a linhagem santa. Contexto. Antes do dilúvio, no mundo dominado pela corrupção, e agora a genealogia do 11. Após dilúvio, após Babel, no início de uma nova era de dispersão. E a última coisa, o tom dominante aqui era de morte. Na última genealogia do 5, mas do 11, o tom aqui é de promessa. Deus vai continuar aquilo que ele prometeu. E ele vai salvar o seu povo. Então vamos para o texto propriamente dito, depois dessa comparação introdutória das duas genealogias, aquela genealogia que trilha o caminho da semente santa. Agora vamos para as divisões natural do texto. A primeira grande divisão natural do texto é a descendência que vai de Sem até Terá. Eu não vou mais repetir os nomes aqui, mas vocês já ouviram e vocês perceberam que eles geraram filhos e filhas, e foram continuando a sua geração. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Esta genealogia que vai de Sem até Terá mostra a continuidade da linhagem piedosa, agora focando em Sem, aquele que foi abençoado por Noé e que ficou no lugar de Abel. Veja, é uma genealogia da continuação da aliança, revelando a linha que agora vai através de Abraão e até chegar onde? No Messias. Vai chegar em Cristo, vai desembocar em Cristo. Tanto é que a genealogia de Cristo em Mateus e a outra genealogia de Lucas passa por essa genealogia de Gênesis 11. Quando chega lá no Evangelho, quando vai dizer de onde Cristo veio, ele veio também da descendência de Sem, ele veio também da descendência de Abraão. Então é muito importante a gente perceber como Deus vai traçando a história. Note como Deus vai cuidadosamente, como um tapeceiro, entrelaçando pedaços e partes e guiando o seu povo, construindo a sua linha para que o Messias venha. Note também que há uma redução gradual da longevidade, sinal de que o mundo está cada vez mais distante da condição inicial. A condição pré-queda é uma condição que a gente ainda não desfrutou. Você e eu não sabemos. A gente fica fazendo exercício, né? Como era o mundo na época de Adão? Como era o mundo na época de Eva? Como era a convivência no jardim do Éden?
Meus irmãos, está muito, mas muito distante do que a gente possa imaginar. Toda e qualquer conjectura que a gente faça é pífia, é pequena, diante do que eles viveram. Por quê? Porque cada vez mais a gente está longe, distante daquele mundo pré-queda. Mas um dia, e a promessa do Senhor é que Ele irá nos restaurar a condição inicial nos novos céus e na nova terra. Essa é a nossa viva esperança. E a teologia dessa parte aqui, dessa primeira parte, é que a genealogia mostra a continuidade da aliança da graça, revelada progressivamente desde Adão até Noé, e agora avançando para Abraão. Deus está separando uma linhagem santa, através da qual Ele irá estabelecer um povo para si. Ele está preparando o seu povo. Qual é a grande missão de Deus hoje? Fazer que haja alinhamento na geopolítica mundial, para que haja diminuições de guerras, conflitos, para que a humanidade viva melhor. Deixa eu frustrar você se essa é a sua resposta. O único objetivo de Deus com esse mundo é produzir e construir o seu povo. Nenhum outro mais. Ele se utiliza da geopolítica atual, ele se utiliza de conflitos, de distorções entre nós, para alcançar o seu povo. E Ele vai fazer isso. Ele está fazendo isso agora, nesse momento. Quando os homens acham que estão dominando sobre a cena política, sobre a cena mundial, Deus ri da cara deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem para onde eles estão indo. Deus sabe. E Deus usa todas essas idiosincrasias, toda essa coisa dantesca desses homens, achando que eles são homens de potência. Deus, além de rir da cara deles, pega os planos deles e destrói na palma da sua mão, mostrando que Ele é o soberano sobre as nações e que Ele vai cumprir, vai trazer um povo para que esse povo o adore em espírito e em verdade, de forma eterna. É isso que Deus está fazendo nesse exato momento. Ele mostra isso quando ele manda Moisés registrar essa genealogia para dizer para onde ele está indo. O que esse ponto tem a ver com a gente agora? Qual é a aplicação que a gente pode fazer desse primeiro ponto? Primeiro, lembre-se, Deus cumpre suas promessas mesmo quando as gerações são obscuramente, estão na escuridão, melhor dizendo, espiritual. A história da salvação não depende de ações humanas, mas do plano divino. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Valorizar a nossa herança espiritual, que de alguma maneira foi trazida pelos nossos pais, ou não, mas alguém nos abençoou como pai espiritual que Deus usou na nossa vida. E lembre-se, você e sua casa são salvos hoje. Se vocês e sua casa são salvos hoje, é porque Deus vem trabalhando há muito tempo nisso. E, portanto, seja sempre grato, não murmure. Primeiro ponto é que se eu pertenço à história da redenção, se minha família pertence à descendência de Sem, pertence à descendência de Abraão, é por graça divina. E eu preciso agradecer ao Senhor o tempo inteiro por fazer parte dessa história. Se você está sentado aqui, foi porque o Senhor lhe abençoou a história da sua família e lhe trouxe até esse lugar. Lembre-se disso. Não esqueça disso. Não venha aqui como você merecesse pelos seus próprios esforços e mérito, sentar e desfrutar do banquete que Deus dá todo domingo para o seu povo. Nós estamos na mesa do Senhor, na mesa da comunhão, no meio da sua família. É porque Ele, graciosamente, tem operado isso em todos nós. Segunda grande divisão do texto agora se trata da família de Terá. Veja só o que está narrado em versos 27 a 30. Essa é uma parte também muito importante desse texto. Observe, olhe para a sua Bíblia novamente e veja lá. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era o quê? Estéril. Não tinha filhos. Observe,
Observe a meticulosidade do registro de Moisés. Moisés começou em Sem e foi dizendo os filhos de Sem e os seus descendentes. Quando Moisés chega em Terá, ele para e faz um apontamento mais minucioso da família de Terá. Por quê? Você tem que perguntar o texto. Por quê? Porque é, na verdade, aqui que está o ponto central da narrativa. A narrativa está para preparar o cenário para a chegada de Abraão, que é a segunda exposição que a gente vai fazer no futuro, não na sequência. É o Evangelho segundo Abraão, que vai de Gênesis 12 até 25, capítulo 25. Aqui é todo um preparativo para que agora Abraão seja introduzido na história. Mas como Abraão é introduzido na história? Você percebeu? Primeiro, dizendo que o pai dele era da terra de Ur dos Caldeus, ou seja, uma terra o quê? Idólatra, que não tinha nada a ver com quem? Com Deus. Como é que Deus vai buscar alguém? Você escolheria alguém do meio da impiedade para continuar o projeto santo da sua família? Quem de sã consciência faria isso? Imagine. Você quer que os seus filhos sejam consagrados a você. Você quer que os seus filhos continuem obedecendo à vontade do Senhor. Aí você pega alguém do meio ímpio e coloca para guiar os seus filhos. É assim mesmo? É isso que Deus está aqui agora. Deus está pegando Terá de Ur dos Caldeus, não tem nenhum comprometimento com o discurso da linhagem santa, ele não tem nenhum tipo de temor ao Senhor. E Deus vai lá e traz Terá. E agora o texto mostra que Terá tem 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. E 2 filhos de Terá têm semente, têm descendência. Arã tem um, e depois Arã morre, que é o Ló. E Naor tem 2. Diz o texto aqui, e ele fornece essa informação. Que gerou filho de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. E Naor tomaram para si mulheres, e Naor também foi pai de 2 filhos. E Abraão foi pai de quem? Nenhum, porque o texto diz que Sarai era estéril. Veja a preparação. Peraí. O Senhor manda escrever uma descendência que vai continuar através de um que tem uma esposa que ela é estéril. É isso mesmo? É isso mesmo que você ouviu. Como que eu quero continuar uma descendência e escolho alguém que tem uma mulher que é estéril? Como assim? Por que isso? Por que não escolher outro? Por que não trazer outro personagem? Por que Abraão? Por que era Abraão? Por que tinha que ser Abraão? Vindo de uma família idólatra. Por quê? Meus irmãos, é isso que é uma análise, uma leitura mais minuciosa do texto. É fazer essas perguntas, parar e entender o que está acontecendo aqui. Por que isso está aqui? Agora o foco se estreita e atinge Terá, pai de Abraão. Descobrimos que a esterilidade de Sara era algo que estava posto como um obstáculo aparente à continuação da descendência da semente santa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus faz assim. Deus escolhe Abraão não por mérito. Qual o mérito que Abraão tinha para ser escolhido? De uma família idólatra? Qual o mérito que Abraão tinha para ser escolhido? Nada. Qual é a característica fundamental dessa aliança que o Senhor tem com o seu povo? É que o povo que o Senhor tem escolhido não tem nenhum mérito na sua escolha. Essa é a eleição da graça, essa é a eleição graciosa do Senhor. Ele escolhe graciosamente, não porque tem algum mérito na família de Abraão, apenas porque ele quer, porque sua vontade é soberana. Nada. Abraão não podia dizer ele tinha que ser escolhido porque ele tinha feito alguma coisa, que ele tinha cooperado com a igreja, que ele tinha obedecido ao Senhor. Nada, nada, absolutamente nada. Deus escolhe as coisas loucas, diz a palavra do Senhor, para confundir as sãs.
Deus escolhe soberanamente para mostrar que nenhum homem muda os seus projetos e os seus decretos. Absolutamente nenhum homem. Ouça comigo, Josué citando, reunindo os líderes de Israel para entrar na terra prometida. Olha só o que Josué diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Josué reforça, diz: olha, hoje nós estamos voltando para Canaã, mas essa história começou em Canaã, do lado oposto. Terá adorando a outros deuses lá. Deus tirou ele de lá, vem trazendo ele para Canaã. Agora nós somos a descendência de Abraão e vamos entrar na terra prometida. Vocês entendem isso? Esse é o trabalhar de Deus. Deus não escolhe os fortes e qualificados, mas aquele que ele deseja usar para a sua glória. Não lembre-se, você que está servindo ao Senhor, tenha isso como um grande privilégio. Deus não te escolheu porque viu em você alguma capacidade extraordinária. Você não está sentado no meio da igreja porque você é um cara ótimo, uma excelente, extraordinária. Não, Deus fez em você a manifestação da sua graça. Ele lhe escolheu livremente, sem nenhuma pressão, sem ver nada em você, nada, absolutamente nada. Apenas para manifestar a sua graça. Essa é a mensagem que muitos não gostam de ouvir. E sabe por que eles não gostam de ouvir? Porque isso mexe com o orgulho deles. Quando nós dissemos que o homem não tem capacidade de escolher a Deus, isso vai enfrentar o orgulho desse homem e vai colocar o destino desse homem na mão de Deus e não na mão dele. Tira da mão dele e coloca no lugar certo, em Deus. Por isso que ninguém gosta dessa mensagem. Porque é confrontativa, mas é a mensagem bíblica. Aonde foi que você viu Abraão se qualificando para ser hoje considerado o pai da fé? O pai de todas as promessas sobre o seu povo. Aonde? Foi o pai dele que tinha condições de exigir que Abraão fosse isso? Absolutamente que não. Então, uma aplicação para nós. Nunca esqueça que se a graça de Deus te alcançou, não foi pelo que você é, mas é pelo que Ele é. Não é pelo que nós somos, mas é pelo que Ele é. E isso tem que nos humilhar. Isso, além de desenvolver o primeiro ponto, ser muito grato ao Senhor, tem que nos colocar em condição humilde. Todas as vezes que tivermos no período de adoração, de serviço ao Senhor, durante a nossa vida, em todos os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia lá fora, a gente precisa entender, eu faço parte do povo do Senhor, amém. Ele é meu Deus, é. Ele toma conta de mim, sim, porque Ele é um pai amoroso que sabe dar boa dádiva aos seus filhos. Ok, mas todas as misérias que às vezes eu enfrento nessa vida, não é simplesmente porque Ele não está intervindo, é porque eu faço parte de um povo que está em queda, em pecado, e eu tenho que ser muito grato por ainda Ele não me consumir no meio dessa geração e ainda querer me usar para a glória do seu santo nome. Ou não foi essa a visão que Isaías teve do trono, quando ele olhou e disse, ai de mim, e ai de mim que habito no meio, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem contempla o Senhor, meus irmãos, e olha para si, e olha para o que está em volta, diz assim, é para morrer mesmo, é para acabar tudo. Mas qual é o movimento que às vezes os crentes fazem? Orgulho, arrogância, determinam, colocam Deus no canto da parede e dizem, o Senhor tem que me dar. Eu ajo por fé para tomar posse da minha bênção. Eu exijo as minhas bênçãos. De quê, cara pálida? Qual é? Você exige o quê de quem? Quem é você? Para exigir o quê de quem? Você não lê as Escrituras? Não vê o que ele fez para chegar até aqui? O que Abraão tinha que exigir? O que é de Deus? E hoje é considerado o pai da fé? O que eles tinham para exigir? O que eu e você temos para exigir? Sejamos humildes, meus irmãos, e reconheçamos a bênção de Deus sobre nós
E sejamos muito felizes com isso. E na hora que a gente for reclamar de alguma coisa, lembre-se, onde nós estávamos e onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Lembre-se disso. Terceira e última divisão do texto é que acontece uma jornada incompleta na preparação para a promessa. Veja o verso 31 e 32. Veja o que está lá na sua Bíblia. Tomou Terá Abraão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Você não pode ler isso de qualquer maneira. Por que Terá se incomodou de continuar em Ur dos Caldeus e agora começou a migrar para Canaã? Por quê? Aconteceu o quê? Já tinha tido seus filhos. Estava bem estabelecido na cidade. Por que se deslocar? Quem foi que começou a incomodá-lo para que ele se desloque? O que aconteceu? O texto diz que ele começou a rumar para Canaã. Alguma coisa deve ter o impelido. E a suspeita que a gente tem é que o Espírito Santo de Deus começou a produzir isso. E quando ele sai de lá, ele chega a Canaã? Não, diz que não. Foram para Arã e onde ficaram. Sai com destino a Canaã, para no meio do caminho. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Veja, ele sai para Canaã, para em Arã e morre lá. Ou seja, meio do caminho para onde Deus queria levar. Aí introduz a história do capítulo 12, quando Deus aparece a Abraão, diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra é essa? Canaã. Então entenda. Terá inicia uma jornada rumo a Canaã, mas se detém em Arã e morre lá. Arã tornou-se uma pausa, mas não o destino final. Isso nos lembra que nem toda movimentação que a gente faz, ela às vezes tem obediência completa. Cuidado nas movimentações que você faz na vida dizendo que Deus te mandou. Tem muita gente aqui que diz, não aqui da nossa igreja, mas do convívio do contexto migratório, que diz para mim, eu vim debaixo de uma palavra do Senhor. Todas as vezes que eu me escuto isso, eu me arrepio do pé à cabeça. Porque a pergunta que eu faço é, será mesmo? Pior do que você fazer um deslocamento e parar na metade de onde Deus mandou você ir, isso é ruim. Foi o que Terá fez. É você fazer um deslocamento que Deus não mandou você fazer. Isso é pior ainda. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado como nós estamos entendendo a vontade do Senhor. Deus não manda nós fazermos nenhum tipo de deslocamento se for contrário a algum princípio da sua palavra. Se você tiver que mentir, se você tiver que desobedecer a palavra do Senhor, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Seja certo disso. Agora, o fato de ele misericordiosamente consertar o caminho de Terá, não quer dizer que a gente tenha que toda hora fazer uma besteira e dizer, Deus, vem e conserte. Não é isso. Ele consertou o caminho. Ele consertou por onde vinha a linhagem santa. Agora, isso não dá o direito de todas as vezes que nós tomarmos decisões na nossa vida, dizermos que fomos o Senhor, porque a gente orou meia dúzia de vezes e nunca esperou Deus falar conosco através de sua própria palavra e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Deus já tem a sua vontade revelada e ela está nas Escrituras Sagradas. E todas as vezes que você diz que está esperando Deus mostrar a sua vontade, a primeira coisa que você faça é ler as Escrituras e entender se você tem direcionamento de Deus para isso. Entenda isso. Deus conduz os seus escolhidos mesmo quando eles ainda não compreenderam completamente o seu chamado. O movimento de Terá, embora incompleto, faz parte da preparação soberana para o chamado da aliança abraâmica e que será formalizado logo no capítulo seguinte para mostrar que Deus continua os seus desígnios.
e os seus planos, a sua vontade. Qual a aplicação para nós disso? Deus pode usar, sim, os movimentos parciais, os movimentos errados da minha e da sua vida? Pode. Para nos conduzir ao centro da sua vontade? Sim, com certeza. Agora esteja pronto, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Veja, o Senhor vai concluir a obra que Ele está fazendo em cada uma das nossas vidas. Ele há de concluir. Nós precisamos entender isso. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a nossa desobediência, a nossa insistência de parar no meio do caminho, pode ir contra a vontade do Senhor, mas jamais vencerá a vontade de Deus. Lembre-se disso. Você e eu não temos força nenhuma para lutarmos contra os propósitos e os desígnios de Deus na nossa vida. A melhor coisa é se render o quanto antes, se entregar e dizer: Senhor, faça de mim o que o Senhor bem quer. Terá parou o processo, mas Abraão foi para Canaã. Pode ter parado o processo, mas o Senhor concluiu o destino de Abraão. Portanto, meus irmãos, a aliança do Senhor está em curso. A formação do seu povo continua existindo. O capítulo 11 de Gênesis mostra que começa com a rebelião de Babel e termina com a preparação para a restauração. O capítulo 11 mostra que os homens podem tentar contra a vontade do Senhor, mas Deus soberanamente vai fazer a sua vontade. Os homens disseram em Babel: vamos ficar e vamos construir uma torre até os céus, vamos tornar o nosso nome grande. Aí o final do capítulo 11 é o quê? A lista da genealogia, que já mostrou que o mundo já se espalhou novamente. Já foram para outras nações e o povo do Senhor continua seguindo firme, marchando, indo em frente. Então entenda isso. O que parece apenas uma genealogia é, na verdade, uma trama divina, sendo desenrolada silenciosamente, enquanto as nações brigam por poder, enquanto eu e você acha que estamos governando a nossa vida, enquanto eu e você temos aquela sensação de saber toda a agenda da semana e já está com ela toda programada, e Deus silenciosamente vai moldando todos a sua vontade e os seus desígnios. Possa fazer planos, mas a concretização deles só vem da parte do Senhor. Faça planos, projete, pense, analise, projete rotas, pense para o futuro da sua família. Agora lembre-se, quem preserva e mantém todas as coisas é o Senhor nosso Deus. E a última coisa, a nossa aplicação final sempre é apontando para o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a descendência primeira do capítulo 5 é de Adão, a do capítulo 11 é de Sem, mas a descendência de Abraão vai acabar em Cristo Jesus. E nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e alcançamos as promessas que estavam sobre a aliança abraâmica. Como é que eu sei disso? Ouça, Gálatas capítulo 3, verso 29. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem brasileiro nem americano, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Ouviram isso? Nós somos um. Não importa de onde a gente venha, na família de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso.
Essa genealogia, todas elas apontam para Cristo, mostra para Cristo que em Cristo o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar, foi feito na cruz do Calvário. E na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada, mesmo que o calcanhar de Cristo tenha sido atingido, porque ele morreu. É na cruz. É na cruz que está consolidada a nossa vitória. É na cruz que está consolidada a nossa descendência. É na cruz que nós fomos feitos um em Cristo Jesus. E dele, e por meio dele, e para ele. São todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente ele, meus irmãos. Nele que a gente pode se mover, existir, construir nossas histórias e entender perfeitamente que o Senhor é o Deus que está, nesse momento, construindo, edificando o seu povo. Através de toda a cena mundial, o Senhor continua governando as nações e o seu povo. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus então nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos nesse momento responder a palavra que ouvimos, louvando ao Senhor.